capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Deixa aberto nesse texto aí, porque é um estudo bíblico, né? Então, a gente vai ler bastante. Inicialmente, vamos ler 8 versículos. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai. Não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, presta atenção, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, e o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que é na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, que comprem madeira, pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre o rei da Bíblia mais convertido da história bíblica. O rei mais convertido da história bíblica. O rei mais convertido da Bíblia não é o Davi. O rei mais convertido da Bíblia não é o Salomão ou Ezequias. O rei mais convertido da Bíblia é o rei Josias. E quem diz isso é a Bíblia. A própria Bíblia diz isso. Josias, ele sucedeu 2 reis terríveis. Um era seu pai, o outro era seu avô. O pai de Josias se chamava Amon, e o avô de Josias se chamava Manassés. Quando Josias assumiu o trono, ele tinha 8 anos de idade. Quantos anos? 8 anos. 8 anos, pensa. 8 anos de idade. A gente orou agora pelas crianças. Deve ter criança nessa faixa de 8 anos. Tinha 8 anos de idade quando assumiu o trono. Isso aconteceu 600 anos antes de Jesus, e Josias herdou um trono frágil, porque Judá, ele é rei de Judá. Judá era um reino vassalo. O que é isso? Era um fantoche nas mãos dos poderosos. Judá era um reino vassalo na época da Assíria. E a Assíria, que mandava em Judá, estava numa briga contra o faraó Neco do Egito e contra o rei da Babilônia. Então, os grandes impérios da época, o Egito, a Assíria e a Babilônia, estavam brigando entre si para ver quem ia mandar no Oriente Médio. Quem conseguia a supremacia no Egeu, quem mandava, quem dava as cartas no mundo de então. E Judá era um pequeno reino, à época, vassalo da Assíria, que brigava contra esses outros 2, para saber com quem, e depois o Egito ganha por um período, que não é o assunto aqui e tal. Nesse momento, o templo, o prédio, o lugar onde Deus se manifestava e tudo, estava em desordem, estava fechado, não estava funcionando, tinha buracos nas paredes que atravessavam o homem, tinham fendas no templo, estava desativado para fim da prática do judaísmo, não estava funcionando, e dentro do templo acontecia prostituições, por exemplo.
Prostitutas ficavam dentro do templo se oferecendo. Tudo isso que eu estou falando não sai da minha cabeça ou dos livros de história, é da Bíblia. E como o templo estava em desordem, a Bíblia tinha sumido, muitas décadas antes. Eu não sei precisar o tempo, mas a Bíblia sumiu há muito tempo atrás. Ninguém tem Bíblia. Quando eu falo Bíblia, não é exatamente a nossa Bíblia, é a Bíblia judaica, que à época, o que eles chamavam de escritura, era os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, o Pentateuco, que a gente chama aqui, que eles chamam de lei de Moisés. Então, o livro da lei sumiu, a Bíblia que eles tinham sumiu, o templo fechou, a fé faliu, os sacerdotes estavam trabalhando para outros deuses, os sacerdotes, o pessoal da tribo de Judá, da tribo de Levi e tal, eles estavam trabalhando para queimando incenso a Baal, a quem pagasse. A religião virou uma porcaria e cada um podia crer no Deus que bem entendesse. E Josias nasce nesse nível aí, nesse esquema. Quando ele tinha 8 anos, seu pai foi assassinado pelos seus próprios amigos, porque o pai dele fazia parte de uma gangue, de uma turma que assaltava casas, que invadia, que ele era filho do rei, mas ele era terrível, é o Amon. E quando os amigos, a própria turma dele, matou ele, sobrou para o Josias assumir o trono, com 8 anos de idade. Eu vou tentar deixar 3 pontos para a gente pensar nesse assunto, mas eu gostaria muito que você fizesse o compromisso de prestar atenção com qualidade e depois pesquisar isso, ler isso em casa, pegar a sua Bíblia e ler. E o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é sobre a escolha de Josias e o que ele faz. Está no versículo 2. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Eu acho que eu já falei aqui sobre isso nessa igreja, que o Davi não era pai dele, mas ele escolheu o Davi para imitar. O Davi não era exatamente o pai dele, acima dele, o pai dele é o Amon, o avô dele é o Manassés. O Davi está muito longe. O Davi, entre ele e Davi, o Davi é um antepassado dele, ok? Mas entre ele e Davi, eu não fiz a conta, mas tem uns 8, talvez 9 reis aí no meio. Estou lembrando aqui, sei lá, Ezequias, tem muitos outros reis, tá certo? Muitos outros reis. Eu acho que a semana passada aqui eu falei sobre Ezequias, retrasada, não lembro. Enfim, ele está bem longe do Davi. Tem Jeroboão, Salomão, Ezequias, Asa, Abias, tem muitos outros reis entre ele e o Davi. E aí, o texto diz que ele andou conforme o caminho de Davi, seu pai, e isso me mostra um princípio muito poderoso. E o princípio poderoso que aparece aqui, que é o primeiro ponto, é: você não pôde escolher suas origens, mas você pode escolher seus exemplos. Muitos de nós não tivemos um pai bom para imitar. É o meu caso. Não sei se é o seu. Alguns tiveram, e glória a Deus por isso, imita. Muitos de nós não tivemos uma mãe cuja fé dá para imitar. E o Josias, quando nasceu, quando tinha 8 anos de idade, o trono veio para ele. E a herança que ele recebeu era trágica, porque seu pai era um rebelde, um inconsequente, que saqueava o templo, que zombava da fé das pessoas, que foi morto com 24 anos de idade pelos seus próprios amigos, enquanto seu filho mais velho tinha 8. O pai do pai dele, seu avô, era Manassés. Manassés era um místico, um sádico, um macumbeiro. Mas macumbeiro, tarja preta, um macumbeiro profissional. Eu não estou falando que ele era um cara que pedia para fazer... Não. Ele era um assassino, ele sacrificou alguns dos seus próprios filhos em rituais de magia negra. Para a gente começar a entender o assunto. O avô do Josias
queimou filhos seus em rituais de magia negra, oferecendo a outros deuses, para a gente começar a entender o assunto. Tudo isso numa época onde as prostitutas se ofereciam dentro do templo, os bruxos tratavam os doentes, procuravam uma bruxa para tratar os doentes, as pessoas adoravam estrelas, planetas, cavalos, carruagens, astros, lua, sol, seguiam o horóscopo, e as famílias se dedicavam mais ao vodu do que à educação dos filhos. Estudem um pouquinho esse período, 600 anos antes de Cristo, o momento cronológico que esse texto se passa. Aquela era uma época desgraçada para se nascer e para se viver. E aí, o que você faz, se você chega, teu avô segue a magia negra, teu pai é um vagabundo, teu pai é um canalha, sua nação é corrupta, está todo mundo desviado, está todo mundo perdido, e aí chega e fala assim, então, você que é o líder. Isso aconteceu com Josias quando ele tinha quantos anos? 8. O que você faz? A mesma coisa? Eu acho que é isso que pensaram de Josias quando ele assumiu o trono com 8 anos de idade. Eu acho que olharam e falaram assim, vixe, esse vai ser pior que o pai, porque o pai já assumiu com 20 e poucos, foi ruim. O avô, o Manassés, que é o avô dele, foi um dos reis, eu não sei se foi o rei mais longevo, talvez seja, tem que pesquisar. Mas na minha cabeça aqui, parece que o reinado de Manassés durou 55 anos, entendeu? Então, é um reinado bastante longo. E aí, depois de Manassés, que foi um desastre, vem o Amon, e aí cai no colo de Josias, quando ele tinha 8 anos de idade. Só que Josias decidiu, com 8 anos, que ele seria diferente. Ele decidiu que a sua vida não seria uma tragédia. Ele decidiu que a sua vida não seria uma vida irrelevante, mas seria relevante para Deus. Ele era pequeno, mas ele resolveu que a sua vida não seguiria o curso da desgraça da sua família. O avô dele, eu tinha citado Manassés, volta uma página, capítulo 21. Eu anotei tudo na outra Bíblia, enquanto eu estava lendo, mas eu não vou saber aqui achar nessa, porque eu peguei a Bíblia errada no fim das contas. Mas o capítulo 21, do versículo 1 ao 16, é que eu não queria ler tudo, mostra como foi o avô do Manassés. Versículo 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara das suas possessões, tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, também levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, adorou todo o exército dos céus e o serviu. Aí ele está falando das estrelas e lua e tudo mais. Edificou altares dentro da casa do Senhor. E o cara foi lá no templo e começou a fazer altares pagãos, coisas de idolatria, no qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Versículo 5, também edificou altares de todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, fez passar seu próprio filho pelo fogo, praticou encantamentos, adivinhações, tratou com médiuns, com feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando o Senhor a ira. Também pôs uma imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa do Senhor, que dissera Davi a Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém que escolhi, e tudo mais. Que mais? Versículo 11. Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fez pior que tudo que fizeram os amorreus que foram antes dele, também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Por isso, assim diz o Senhor Deus, aí Deus vai julgar ele e tudo mais. Mas no fim, eu não estou achando aqui o versículo, que fala que ele derramou sangue
de um lado ao outro, aqui, versículo 16, além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher a Jerusalém de um extremo ao outro, fora o seu pecado com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e o restante do que você quer saber de Manassés está lá em Crônicas. Bom, o avô de Josias é esse cara lembrado como rei que derramou sangue de um extremo ao outro de Jerusalém. O pai de Josias perpetuou a desgraça da família, que não vou, está no capítulo 21, versículo 19 em diante, e Josias, que tinha um avô assassino, que tinha um pai bandido, escolheu um outro antepassado para imitar. Ele escolheu quem? Davi. Por isso que a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. E isso, para mim, é uma coisa muito, muito importante, porque eu, que não tive exemplos de fé na minha casa, e eu não tive exemplos de Bíblia e de nada na minha família, eu cresci no centro, tocando, batendo tabaco, e isso é muito importante, meus irmãos. Se você tem coisa legal do teu pai e da tua mãe para imitar, imita. Se você não tem, louva a Deus pelo pai que você teve, porque temos que honrar pai e mãe, está tudo bem. Mas se você não pôde imitar seus pais, você pode imitar mentores, homens, mulheres, pessoas que você pode se basear. Quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está dizendo, eu ofereço a minha vida para você olhar para mim. Se você tem, porque as pessoas têm muita dificuldade. Tem muita dificuldade. Então, você não conhece aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que você admira? Sim ou não? Sim. Tem aquela pessoa que você fala, nossa, fulano, quando ele fala, quando ela canta, quando ele ora, quando ele lê, quando ele trata um assunto, e tal. Então, você não teve isso dentro da sua casa? Ok, está tudo bem. Você não precisa se perder por causa disso. Porque mesmo que você não pôde escolher suas origens, você pode agora escolher os exemplos que você tem. E Josias é um cara que ele olha para a sua árvore genealógica e pensa, eu não posso ser como eles, eu não posso ser como meu pai, eu não posso ser como meu avô, eu não posso ser como essas pessoas, eu não posso. Se eu fizer o que eles fizeram, a desgraça vai só aumentar. Então, o Josias é o cara que com 8 anos dá um tapa na mesa e fala, epa, eu preciso ser diferente. E muitos de nós, por não conseguirmos dar esse tapa na mesa, a gente começa a perpetuar o curso da desgraça que a gente viveu, e aí é muito cômodo, a gente coloca a culpa nos demônios. A gente coloca a culpa, tem teologias preparadas para isso. Não, isso aí é uma maldição hereditária, porque meu pai era pinguço, eu também, se colocar um copo de pinga já era, e tal. O Josias, com 8 anos de idade, deu um tapa na mesa e falou, não, eu sou o rei, sou, então não vai ser, eu não vou fazer igual meu pai, eu não vou fazer como a minha mãe. Ele achou um antepassado digno de imitar, Davi, e ele disse, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual a Davi. É por isso que lá em Crônicas, segundo livro das Crônicas, eu acho, capítulo 34, coloca aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, está repetindo um pouquinho da história, eu sei, mas se liga numa coisa interessante que tem aqui, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 38 anos em Jerusalém. Próximo. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vai, próximo. Porque no 8º ano do seu reinado, matemática básica, ele assumiu com 8 anos, com 8 anos de reinado, ele tem quantos agora? 16. O cara tem 16 anos. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Olha como eu vejo a mentoria de Davi. O Davi nem sabia, o Davi já tinha morrido faz tempo. Mas o exemplo de Davi influenciando Josias. Ele começa a seguir o Deus de Davi, seu pai.
Sabe o que significa? Que ele não tem referência ainda, então ele começa a ver o que Davi fazia. Puxa, é assim que ele orava, eu vou orar desse jeito. É assim que ele resolvia, então eu vou resolver desse jeito. É assim que ele decidia, eu vou decidir desse jeito. Com 16 anos, ele começa a buscar o Deus de Davi, seu pai. Ele não fala nem Deus, ele fala Deus de Davi. Porque ele está ali, tendo Davi como uma espécie de exemplo. Então você não pode escolher seu começo. Talvez você, como eu, tocou atabaque para que as entidades descessem. Talvez você, como eu, quando era jovem, eu ficava ali e tal, esperto, né? Quando eu estou falando jovem, moleque, criança, 9, 10 anos, eu ficava ali no centro, porque meu pai era o pai de santo, então, se alguém tivesse com a perna cruzada, eu já cheguei lá e falei assim, você pode descruzar a perna, porque senão vai atrapalhar a corrente. Cansei de fazer isso. Talvez você, como eu, ou como Josias, não teve bons exemplos espirituais para imitar. Vocês riram porque vocês já passaram por isso, né? Quem já? Aí, ó. Você está entendendo? Eu era o molequinho que ia lá falar assim, descruza aí o braço, a perna. Então, talvez você, como eu, como outros, não tivemos bons exemplos espirituais, mas você não, o princípio por trás dessa ação é, eu não pude escolher meus pais, mas eu posso escolher meus exemplos, eu não pude escolher meu início, mas eu posso escolher meu final, eu não pude escolher minhas origens, mas eu posso escolher meus mentores. Eu posso abrir a Bíblia agora e escolher um homem de Deus para falar assim, puxa, como ele resolveu essa questão? É assim que eu vou escolher. Segundo, se você quer servir a Deus de verdade, você precisa saber o que Deus pensa. Se você quer servir de verdade, você precisa saber o que Deus pensa. Imitar Davi é legal, como eu disse. Mas não basta se você quer resolver tudo o que precisa ser resolvido na sua vida. Porque imitar a fé de Davi é legal, mas não basta se você quer fazer uma limpeza espiritual que Davi não fez. Por exemplo, o Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, conversão dele, legal. Só que o Davi não enfrentou o BO que o Josias estava enfrentando. Entende? Então, ele podia imitar o Davi, chamar Deus de Davi, orar assim, Deus de Davi, não sei o que lá, beleza, tudo bem, Deus entende, a Bíblia diz que o Espírito Santo corrige até mesmo nossas orações, está tudo funcionando. Mas, imitar o Davi é legal, mas não basta para resolver os seus problemas que o Davi não enfrentou. Imitar a fé de Davi é legal, mas não basta para... Se você quer fazer a limpeza que o Josias queria fazer no templo, o Davi não fez. O Davi não tinha templo na época do Davi. Cantar o que Davi cantou é muito legal, mas não resolve o problema que você realmente precisa enfrentar. Então o Josias precisava de mais, porque o Josias é um cara que... convertido ao Senhor, serviu o Deus de Davi, mas agora ele está enfrentando problemas, ele está diante de problemas que Davi não enfrentou. Você entende? Então, se você quer servir a Deus de verdade, você precisa saber o que Deus pensa, e não o que os homens fizeram. Você pode ser um imitador de Davi, vai ser legal em algumas coisas, mas não bastará para resolver situações reais que Davi não resolveu, que Davi não enfrentou, pelas quais ele não passou. Você pode ter a fé de Abraão. Ai, Deus me agraciou com a fé de Abraão, eu tenho o mesmo nível de fé de Abraão. Legal, mas não basta quando você estiver diante de uma questão que Abraão não esteve. Você pode ter a fidelidade de Jó, mas se você tem de lidar com o que Jó não lidou, então você precisa de mais do que apenas a fidelidade de Jó. Você precisa saber o que Deus pensa sobre a vida, sobre as coisas. E para saber o que Deus pensa, só existe um jeito. Não é no YouTube.
não é assistindo série, não é seguindo os bombadões aí da fé brasileira no Instagram. Para saber o que Deus pensa, você tem que achar o livro. Lembra que eu tinha dito que na época de Josias o livro tinha sumido? Aliás, antes de Josias de Manassés, o livro da lei, a Bíblia, tinha sumido. Não tinha mais Bíblia. Sumiu a Bíblia. Sumiu a Bíblia e depois fechou o templo, depois acabou a fé, faliu a fé judaica e tal, então acabou. Aí o Josias senta no trono com 8, com 16 ele começa a buscar o Deus de Davi, e aí ele quer fazer uma reforma no templo. Ele fala, não, vamos abrir o templo, vai começar. Vamos lá, como é que vai ser? E aí ele faz uma oferta, o templo começa precariamente, os sacerdotes, se liga, está tudo no texto que nós estamos lendo aqui. Os sacerdotes da época, eles trabalhavam para Deus e para Baal, entende? Os sacerdotes tinham um crachá, de um lado era o sacerdote de Deus, do outro lado era para o Baal. Aí você fala assim, como assim? Então, ele pegava o cartãozinho dele, chegava lá no templo, passava lá no negócio, agora eu sou do Baal. Aí, tal hora, passava, agora eu sou de Deus. E acabou, o cara tinha 2 uniformes. E isso que eu estou falando, está na Bíblia. Não está na Bíblia que ele passava o cartão. Isso eu inventei agora. Magnético, né, no computador. Mas, que eles serviam o Baal, eles faziam incenso, incensavam, dependendo da sua versão de Bíblia, diz essa palavra, incensavam a Deus e a Baal. E aí, o Josias estava inquieto com essa situação, mas ele não tinha base para resolver. Quando ele nasceu já era assim. Quando você faz parte de um sistema que quando você já chega é daquele jeito, ontem, deve estar me ouvindo, que eu mando um abraço, eu atendi um irmão que é ancião da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. E ele esteve congregando conosco a primeira vez, ele nunca tinha ido numa igreja evangélica, fora da dele. A primeira vez ele veio, aí terminou o culto, ele veio falar comigo, mas isso faz tempo, eu acho que foi ano passado. Aí ele veio assim, meio acabrunhado, né? Ou foi esse ano, mas foi no começo. Aí ele falou, pastor, eu e minha esposa, nós somos da CCB, eu não sabia que ele era ancião. Aí eu falei, puxa, não, é cooperador. Eu falei, poxa, que legal, bem-vindos, tal, é a primeira vez. Não, a gente nunca foi em uma igreja fora nossa. Eu falei, não, então calma, então é muito forte para você. Porque as mulheres são de véu, é uma banda maravilhosa tocando, é um negócio que a liturgia é tudo diferente. Aí olha para mim. Né? Aí eu falei, não, então calma, vamos conversar, como que é a história, tal. Falou assim, não, então a gente quer sair, não dá, vão vir para cá, mas eles moram em São Paulo, não tem problema, a gente vem todo culto, não sei o que, tal. Eu falei, não é assim não, você é cooperador, continua lá. Aí fui falando algumas coisas com ele, tal, ele está lá até hoje. E ontem ele veio falar comigo, pessoalmente, foi lá no meu escritório, pastor, foi de Deus eu ter ficado lá, porque eu estou vendo que está mudando, Deus está abençoando e tal, mas eu quero ir lá na igreja, ele dirige a igreja, então eu quero ir lá na sua igreja uma vez por semana. Eu falei, então tá bom. Então vocês, na próxima semana, nas quintas-feiras, eu não vou apresentar, porque é o combinado, vai estar aqui um irmão que é dirigente da Congregação Cristã. E é muito difícil, porque para ele nasceu naquela... Ver um cara pregar sem gravata deve ser uma coisa muito forte. Eu não nasci na igreja, me converti jovem. Quando eu entendi que eu não preciso usar gravata, era ruim quando eu estava sem gravata. Imagina quem nasceu, e o pai nasceu, e o avô nasceu. O Josias, ele nasceu num ambiente desviado. Ele não tinha noção do que era, porque a Bíblia sumiu. Não tinha Bíblia, não tinha mais nada. E aí o capítulo 22, versículo 8, diz assim, ó, ele pegou um dinheiro, tá no versículo, começa no versículo 4, mas vamos adiantar para o 8.
ele pegou um dinheiro que o pessoal deu de oferta e dízimo e entregou para os construtores, o pessoal para reformar as rachaduras da casa de Deus, que é o capítulo 22, versículo 5, obrigado. Que entregassem o dinheiro nas mãos dos homens designados para supervisionar a obra do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra da casa do Senhor, que reparassem os estragos da casa, os carpinteiros, os edificadores, que comprassem madeira, pedras lavradas, para repararem os estragos da casa do Senhor, porém não precisavam prestar contas daquele dinheiro, porque eles procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão chamado Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Meus irmãos, esse é o ponto alto desse texto. Durante a reforma, durante a restauração, eu não sei aonde é que estava a Bíblia, mas eu sei que ele achou. E ele paralisa a reforma e fala assim: para aí, achei o livro da lei, perdido dentro da casa de Deus. E aí segue o texto: e Ilquias o entregou a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: os teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, entregaram nas mãos do que dirigem a obra, que tem cargo da obra. Relatou mais o escrivão e disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro na frente do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro, rasgou suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultem ao Senhor por mim, pelo povo, por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazermos segundo tudo que de nós está escrito nele. Quando encontraram um livro perdido, eles encontraram um norte. Porque uma coisa, vamos fazer tal coisa na igreja que é legal. Vamos pintar de tal cor que é legal. Vamos tocar tal música que é legal. Vamos fazer tal coisa que é legal. Mas quando existe um livro, quando nós achamos o livro da lei, o livro de Deus, a palavra do Senhor, então nós encontramos um norte. Aí é fácil. É fácil saber exatamente o que Deus quer de nós. Basta consultar o livro. Entende? Antes estava todo mundo perdido, estava todo mundo, cada um servindo o Deus que queria e tal, e o Josias era o único querendo imitar o Davi, dizendo: não, vamos servir o Deus de Davi, meu pai, porque vai ser bênção e tal, vamos reformar, tampa esses buracos, tira essas prostitutas do meio do templo e tal, e vamos pintar, e vai ser legal e tudo mais. Daqui a pouco alguém vai lá e acha o livro, e diz para ele: cara, achei o livro, achei esse livro aqui perdido. E ele diz: livro perdido? Como é? E aí leva para o sumo sacerdote. Parece, tem comentarista que fala isso, não dá para arriscar, que o sumo sacerdote nem sabia ler. Veja que quem acha o livro é o sumo sacerdote, mas ele entrega para o escrivão e pede para o escrivão ler. Aí o escrivão lê e fala: não, leva lá para o rei e explica para ele o que está acontecendo. Aí o escrivão chega lá e fala assim: então, fizemos a reforma, tal, e fizemos isso, tal, e achamos esse livro. O rei falou: como é? Acharam esse livro? Será que é o livro? Ele diz: então, lê o livro. Ele começa a ler o livro, o rei começou a chorar, rasgou as vestes, falou assim: não, peraí, toda a nossa vida vai ter que ser redimensionada agora com base no que está escrito no livro. Ou seja, ler o livro, saber o que Deus pensa, é o norte que nós precisamos para a nossa fé. E aí, o próximo, quando ele lê o livro, eu não sei que versículo é, tendo o rei ouvido as palavras do livro, rasgou as vestes. Que verso é esse? 11. E ordenou a Ilquias, não sei o quê: ide consultar ao Senhor por mim. Livro e consultar ao Senhor. Quer dizer, quando encontram um livro perdido, eles encontram um norte.
E agora é fácil saber exatamente o que Deus quer, basta ler o livro. O Josias rasga suas vestes e fala assim: agora a gente precisa consultar o Senhor. Então vamos lá, ler o livro, consultar o Senhor. Ler o livro e falar com Deus. Ler a palavra de Deus e falar com Ele. Porque se a gente não lê o livro, e se a gente não fala com Ele, a gente vive um evangelho autônomo. O jeito que a gente quer, o jeito que a gente acha, e a gente começa a falar: na minha opinião, eu não concordo com você. Mas quem disse que a sua opinião vale? É o livro que vale. Então, ler o livro e consultar o Senhor, esse é o norte que o seu ministério precisa, irmão, irmã. Essa é a fórmula que nós precisamos para servir. Se você tem o livro, e lê o livro, e você consulta o Senhor, a sua missão vai começar a ficar mais clara nesse mundo. Lê o livro e consulta o Senhor. Lê o livro e consulta o Senhor. Josias é o cara que achou o livro, não foi exatamente Josias, né? Mas no período de Josias, que achou o livro no meio de uma reforma, onde ele queria reparar as rachaduras na casa de Deus, mas agora que ele achou o livro, ele percebeu que as rachaduras eram os menores problemas que ele tinha para resolver. Entende? Quando eu digo que as rachaduras eram os menores problemas, vira a página aí, cai para dentro do 23. Vamos lá. O Josias manda fazer uma reforma, dinheiro, dizendo: vamos reparar as rachaduras da casa de Deus, não sei o quê e tal. No meio desse processo de reformar, acharam o livro, leram o livro, ele rasga as vestes, consulta a Deus. Agora que ele tem o livro e consulta a Deus, ele vai parar lá na frente de chamar o Deus de Davi, meu pai, e começa a dizer: meu Deus. Quer dizer, Deus para ele se torna uma experiência pessoal, e não uma experiência de segunda mão. Não é o Deus de Davi, é o meu Deus. Isso está lá em Crônicas 34. Lembra que lá em Crônicas 34, 3, ele diz, começa a buscar o Deus de Davi, no versículo 3, segundo o livro das Crônicas 34, 8, ele começa a falar: meu Deus. Quer dizer, ele encontrou-se com o Deus de Davi e se entregou. Agora não é mais Deus de Davi, é o Deus de Josias. E aí então, livro, consultar a Deus, experiência pessoal. E aí com isso, ele percebe que consertar as rachaduras é o menor dos problemas. Porque no capítulo 23, como eu não trouxe a Bíblia que eu estava anotando, eu acho que eu vou judiar de vocês um pouco. Vamos lá. Capítulo 23, diz assim, versículo 2. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os profetas, tal, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. Vem comigo. Ele estava para fazer a reforma, achou o livro, rasgou as vestes, parou a reforma, falou: não, peraí, vamos ver esse livro aqui. Bora ver, todo mundo. Aí ele começa a fazer um outro tipo de reforma, que ele não estava vendo, que ele não estava enxergando. Versículo 2, no finalzinho que eu li, né? Leu os livros aos ouvidos de todo mundo e tal. Agora o 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e renovou a aliança perante o Senhor para o seguirem, guardarem seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos de todo o coração. 4. O rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardas da casa que tirassem do templo do Senhor os vasos que tinham sido feitos para Baal e os postes ídolos, e para os postes ídolos e para todo o exército dos céus, e queimou esse material fora de Jerusalém nos campos do Cedron e levou as cinzas deles a Betel. Destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para queimar incenso sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas, a todo o exército dos céus.
Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, onde queimou e desfez em pó e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do seu povo. Também derrubou as casas das prostitutas cultuais que estavam dentro da casa do Senhor, onde as mulheres teciam cortinas para os postes ídolos. E todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos, e também os sacerdotes queimavam incenso desde Geba até Beersheba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, chefe da cidade, à esquina, à esquerda e tal. Embora os sacerdotes dos altos, vamos lá, 10. Também profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém mais fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo em oferta a Moloque. Lembrando que o vô dele fez isso, lembram? É ele que acabou com essa farra. E quando ele fez isso? Depois que ele leu o livro da lei. Eu parei em qual? 11. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor. Quando você entrava na casa de Deus, tinha 2 cavalos, estátuas, que eram adorados. Olha isso. Tirou os cavalos que eram dedicados ao sol, à entrada da casa do Senhor, e também perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, o qual já estava no recinto. Josias então queimou a fogo os carros dedicados ao sol, derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acasa, os quais foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés, que era avô dele, nos dias dos átrios da casa do Senhor. Tirou dali, esmigalhou, lançou o pó no vale de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam de frente de Jerusalém, à direita, no monte da corrupção, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote. Salomão que fez o templo, colocou dentro do templo coisas para Astarote. Abominação dos sidônios, e para Camos, abominação dos moabitas, e para Milcom, isso aí são o nome dos deuses. Josias quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, encheu o seu lugar de ossos de homens, até o altar que estava em Betel, o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, tem o altar em Betel, que Jeroboão tinha feito, mas era contaminado, e Deus mandou um profeta lá clamar contra o altar rachou no meio e tal. O Josias descobriu onde era a sepultura desse profeta, enfim, ele fez uma limpeza gigantesca, e para fazer essa limpeza, ele precisou encontrar o livro. Qual é a lição que Deus deixa para mim, para nós? Que se você quer servir a Deus de verdade, você precisa do livro. Você precisa saber o que Deus pensa. E você precisa consultar a Deus. Não adianta você só estudar. Hoje em dia as pessoas estudam pelo YouTube. E são imitadores de pregadores, imitadores de pastores, imitadores de cantores. Então você vai lá e vê 10 pregações daquele cara e fala igual. Só que isso não adianta. Se você quer servir a Deus de verdade, você precisa achar o livro. O livro. Nós nunca tivemos tanta Bíblia como na nossa época, na nossa geração. E ao mesmo tempo, a gente nunca teve uma geração tão analfabeta biblicamente do que essa mesma geração que tem um monte de Bíblia. Então você tem Bíblia de tudo quanto é cor, mas qual você leu? Segundo uns dados que eu vi essa semana, que alguém me falou que eu não lembro agora quem, 95% dos evangélicos nunca leu a Bíblia. Então, peraí, como você vai falar daquilo que você nem sabe? Como que você vai ensinar aquilo que você não sabe? Como você vai cantar aquilo que você não sabe? Como que você vai pregar aquilo que você não entende? Então, se você quer servir de verdade, você precisa achar o livro. Procura o livro, e no nosso caso está muito mais fácil do que naquela época. Não tem que fazer uma reforma de colocar uma caçamba aí fora e começar a tirar as imundícies do templo. É só pegar a Bíblia, está aí na sua mão. E faz um compromisso, cara. Começa hoje. Fala, eu vou ler 10 minutos por dia. Está tudo bem 10 minutos.
Está tudo bem 10 minutos. Eu tenho um programa de rádio que responde perguntas, vocês sabem? Muitos anos. E aí, uma vez a pessoa me ligou e falou, pastor, o que eu faço? Porque eu não consigo ler a Bíblia. Eu falei, você tem alguma dificuldade, problemas de saúde? Ela, não, pastor, é um negócio, deve ser espiritual. Eu falei, por quê? Não, porque eu começo a ler a Bíblia, dá sono. Eu falei, mas isso aí não é um problema. Então, mas o que eu faço? Eu falei, dorme. Você começa a ler a Bíblia, dá sono, dorme. Não tá tudo bem. Uma hora você acorda. Ou não acorda. Então, aí você lê. Aí você começa a ler. E aí, e se der sono? Dorme de novo. Agradece e fala assim, eu só consegui meia página, está tudo bem. Vou capotar. Depois, uma hora você vai acordar. Se Deus quiser, você vai acordar. Aí você lê. Caramba! Mas, está falando aí também, irmãos? Então, assim que Deus me usa. Mas sabe o que acontece? É que a gente, eu também me coloco, a gente deixa para ler a Bíblia no resto. É no resto. Se é no resto, lógico que vai te dar sono, vai te dar cansaço, você está pensando em dormir, em fechar, em apagar, em sair. Então, acabou. Você quer servir a Deus de verdade? Você precisa achar o livro. Você precisa encontrar o livro. E a hora que você encontrar o livro, Deus vai te dar estratégias. E você vai conhecer a palavra. Chega de ser uma geração com fome de reconhecimento, que é reconhecimento. Não fui consagrado, não me chamam para isso, não sei o que lá. Cai para dentro do livro, meu irmão. No livro, é aqui que você vai encontrar. Depois você pensa em ir para onde você quer ir, de fazer o que você quer fazer, chegar onde você quer chegar. Primeiro, não tem como fazer uma transmissão de backup para a sua cabeça. Um download. Não tem, por enquanto não tem. Não sei se um dia vai ter essa possibilidade, pode ser. Hoje não tem. Então hoje é na raça. Abre o livro, deu sono, dorme, marca para acordar mais cedo, separa meia hora, 15 minutos, e uma dica, tá? Começa com pouco, não inventa que você vai ficar 2 horas lendo a Bíblia, que você não vai. Se você não tem costume, não adianta você dizer, não, amanhã, a parte da tarde, essa mensagem falou comigo, amanhã à tarde, do meio-dia para frente, não vai funcionar. Vá devagar, fique em paz, começa devagar, mas leia. Pega uma caneta, um caderninho, vai anotando o que você achou importante. Não se preocupe com Bíblias de estudos. Uma das perguntas que eu mais recebo, vocês não têm noção, meu Deus do céu. Pastor, qual é a melhor Bíblia? Eu respondo assim, a Bíblia é sagrada. Você tem uma Bíblia sagrada? Tem, essa é boa. Pode começar. Pode começar. Não, porque tem a Bíblia under, não sei o quê, tem a Bíblia... Cara, é a Bíblia. A boa e velha Bíblia. Cai para dentro dessa Bíblia, sem estudo, sem nada. Só o texto. Só o texto. Como é difícil você encontrar um crente apaixonado pelo texto. Tem crentes apaixonados pelas teologias. Tem crentes apaixonados pelas soteriologias. Tem crentes apaixonados por tantas liturgias. Agora, quando a gente encontra um crente apaixonado pelo texto, que conhece o texto, sabe que quando você começa a falar, ele fala, não, conforme fulano falou para Beltrano e tal. Aí uma vez, eu tinha um amigo, tem um amigo, ele estava em dificuldade, né? Não sabe que rumo toma, não sei o quê. E aí eu falei para ele falou assim, eu estou conversando com você, me indica, mas eu quero fazer uma prova assim de Deus, pegar, eu não lembro que número ele falou, mas tipo uns 5. Uns 5 pastores assim que são referência, tal, para conversar, tomar um tempo, tomar um café. Eu venho para São Paulo e fico. Marca para mim esses caras, para eu ter uma mentoria, ter uma ajuda, contar minha história e pedir um conselho. Aí um dos caras que eu gosto muito é o pastor Deiró, eu almoço com ele toda segunda-feira.
E a gente fala, fica umas horas juntos, umas 3 horas juntos, toda segunda. Aí eu falei assim, cara, eu vou falar com o Deiró. Aí ele falou assim, não, mas o Deiró, porque o pastor Deiró é Bíblia pura. Eu vou falar, vocês vão dar risada. Ele falou assim, não, tudo bem, mas é que o Deiró, ele é estranho, porque... Como assim estranho? Ele falou, não, porque ele fala umas passagens da Bíblia que a gente nunca viu. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, você vai pedir um conselho? Ele falou assim, então, querido, o que Abinadab falou quando Aicão, não sei o que lá, lembra? Aí ele falou assim, ele falou, vocês são desse jeito, você começa a falar uns textos que eu fico falando, meu Deus, onde que ele leu isso aí que eu não lembro, que eu não sei. E o cara é pastor também. Aí eu falei assim, não, você está de brincadeira. Ele falou, não, ele começa a falar umas pessoas da Bíblia que você nunca viu. Aí você fala, meu Deus, não, porque Adoni Bezeque, naquela passagem, aí você fala, meu Deus, não, eu só queria saber o que eu faço aqui, se eu aceito ou não. Entende? Então, se você precisa performar espiritualmente, você precisa achar o livro. O livro perdido na casa de Deus precisa ser achado. Porque quando o livro for achado, se o livro for encontrado, acabou. Inclusive, acabou o meu tempo. Eu estou no 3º, mas eu só vou citar. A verdadeira conversão é fruto da palavra de Deus. Cara, não tem conversão verdadeira se não tiver Bíblia na jogada. Eu vou ler um texto para vocês, para a gente encerrar, que é o capítulo 23, versículo 21. Esse mesmo texto que a gente está lendo. Eu comecei esse sermão falando assim, eu vou falar para vocês do rei mais convertido da Bíblia. E eu disse, não é o Davi, não é sei lá que outro rei eu citei, e eu falei, esse cara é o Josias. E eu falo isso com base nesse texto que eu vou ler agora. O texto diz assim, deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes. Se liga. Nunca na Bíblia, ninguém tinha celebrado Páscoa, do jeito que a Bíblia mandava. Nem Davi, nem Salomão, nem ninguém. Desde os dias do Josué, que quando começam os juízes é do Josué para frente. Nunca se tinha celebrado uma Páscoa tal como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem durante os dias dos reis de Judá, e corria o 18º ano de Josias. Quantos anos ele tem agora? 18º com 8, dá 26. 26 anos. Quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir a palavra da lei, que estavam escritos no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Se liga. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele, nunca se levantou outro rei igual. Quem disse isso é a Bíblia, não sou eu. Que não teve outro rei que se convertesse ao Senhor como esse cara. Por quê? Porque ele achou o livro. Quando você encontra o livro, seu ministério ganha sentido. Quando você encontra o livro, sua vida ganha um norte. Nós precisamos encontrar o livro. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, minha gente.